que é um Estado totalitário onde as pessoas não são titulares de direitos, onde você tem a negação da importância dos direitos fundamentais, onde você tem, em última instância, um Estado completamente totalitário, uma ditadura extremamente cruel, uma ditadura de direita e de extrema direita, extremamente cruel, tal qual foi a ditadura de extrema esquerda na União Soviética, que matou milhões e milhões de pessoas. Você tem na ditadura de extrema direita manifesta na Alemanha e na Itália e no Japão uma ditadura extremamente cruel que matou milhões e milhões de pessoas. Então, o meu recado de aula é sempre o seguinte: se você vai estudar direitos fundamentais, você precisa saber que os direitos fundamentais caminham junto com a democracia. Tem um autor que eu gosto muito, já foi mais citado, né? Já foi mais atual, já foi mais, vamos dizer assim, já foi uma aposta das pessoas, que é o Jürgen Habermas. Ele tem uma frase que é muito bonita, né? Apesar de a gente estar vivendo uma época muito difícil em se apostar nisso, mas a frase dele, eu encerro minha aula de hoje com essa fala, tá? É a de que não há que se falar em Estado de Direito sem democracia radical. Entenda, o que é isso? Ele quer dizer o seguinte: você que é defensor dos direitos fundamentais, não há que se falar em defesa dos direitos fundamentais sem defesa do Estado democrático. Não são ideias antinômicas. Democracia e Estado de Direito andam juntos. E é em torno dessa ideia de um Estado de Direito democrático que vai se desenvolver todo o projeto após o fim da Segunda Guerra Mundial. Porque após a Segunda Guerra Mundial, eu acho que eu vou me estender um pouco mais para me fazer claro nesse ponto. Tá? Após o final da Segunda Guerra, vai haver um consenso das pessoas, um consenso na comunidade internacional de que é preciso não só resguardar os direitos no plano interno do Estado, mas também no plano internacional. Então você vai ter um movimento de internacionalização de direitos, você vai ter a construção da ONU, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, você vai ter o surgimento dos direitos de terceira geração, que são os direitos coletivos em sentido amplo, direitos que não pertencem só ao indivíduo, mas a grupos de pessoas identificadas ou não identificadas, né? O direito à paz, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, os direitos dos idosos, das mulheres, das crianças. Você vai ter, a partir dessa ideia, né, o desenvolvimento de um Estado social democrático que não aposta mais num fortalecimento do executivo tão grande, mas que equilibra as ações do executivo com um tribunal constitucional ou uma Suprema Corte que estabelecem limites à própria atuação do legislador e do executivo. Você vai ter, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, o desenvolvimento de um Estado social de direito com um viés democrático. E no final da década de 70, você vai ter um retorno das bases do Estado liberal com a ideologia neoliberal, principalmente com Ronald Reagan e com a Margaret Thatcher na Inglaterra. E essa retomada do projeto liberal ela vai se dar com base na reafirmação de diversos dogmas do Estado liberal de direito, com a negação de diversos avanços do Estado social de direito, e isso vai resultar numa década de 90 extremamente problemática, mas que vai também, por outro lado, ser uma mola propulsora para o desenvolvimento de um paradigma de Estado democrático de direito que corrija os abusos que foram cometidos, né, tanto no Estado socialista quanto no Estado social de direito, que corrija algumas falhas do Estado social de direito e que, portanto, se funde em bases que possam garantir às pessoas verdadeiramente uma emancipação a partir da ampliação da sua participação. Obviamente, quando a gente fala em neoliberalismo, a gente fala de um movimento que é claramente um movimento de feição econômica, né? Está preocupado com a forma de ação do Estado no plano econômico, mas isso tem repercussões no campo das liberdades e no campo dos direitos sociais, porque muitas das bases para a construção dos direitos sociais serão negados nesse momento. E há uma luta, né, nesse momento por a reafirmação do Estado social de direito para se contrapor a esse novo modelo
novo entre aspas, né, porque é um modelo antigo, né, de Estado liberal, e esse é o estágio em que nós, por assim dizer, nos encontramos na década de 90 e no início da década de 2000, até chegar ao atual estágio, que é um estágio de mal-estar democrático, um estado onde diversos pensamentos autoritários começam a ressurgir, um estágio onde o capitalismo se afirma como forma de produção única, mas não mais um capitalismo industrial, sim um capitalismo de feição rentista, que aposta, né, no sistema financeiro todas as suas fichas e que claramente está em crise e que precisa de alternativas, né? É um estágio onde os estados, de alguma forma, perdem um pouco da sua hegemonia, não perdem a sua soberania, mas hoje estão ladeados por diversos atores internacionais, inclusive no campo da proteção de direitos humanos, e que, portanto, é um estágio em que muitas das bases daquilo que nós estudamos ao longo da história precisam ser repensadas. Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês em relação à reconstrução histórica dos direitos fundamentais. Na próxima aula, a gente vai fechar isso com uma explicação sintética que simplifique tudo o que eu falei até aqui e vamos começar a estudar a dogmática dos direitos fundamentais. Tá certo? Acho que hoje eu falei muita coisa. Nossa aula passou de 1 hora, né? Então, muito provavelmente, você vai ter 2 aulas sendo gravadas aí. E eu queria que vocês me dissessem se há alguma dúvida em relação ao que eu falei. Senão, a gente já encerra e nos encontramos na próxima quinta. Tem alguma dúvida, gente? Alguma coisa que ficou para ser explicada? Reunião. Isadora, Poliana. E aí, gente? Sim? Não? Falem comigo. Escreve alguma coisa, gente. Sem dúvidas? Então a gente encerra aqui, gente. Não, sem dúvidas. Então, beleza. A gente encerra. Não deixem de gravar a aula, tá bom? Um abraço.